a gente estava trabalhando com rede. Com rede. Então, qual que é o problema da rede? E aí vai ter momentos a partir de agora que eu vou chamar de rede, mas eu estou querendo dizer subrede, tá? Qual que é o problema da rede? Essa que a gente estudou o BMS passado. O problema da rede é que ela tem uma quantidade pequena de possibilidades para eu trabalhar, para eu desenvolver várias redes e colocar uma quantidade mais adequada para mim de hosts dentro de cada rede. Isso aí que eu não entendi muito bem na hora da prova, tá ligado? Igual, eu não sabia quanto que ela suportava. Então, Ela só explicou que era tipo de 10, então, aqui a gente tem 4 octetos, certo? Cada octeto é porque ele tem 8 bits, certo? E eu defino esses octetos, eu defino neles o que é rede e o que é host, da seguinte forma. O bit que está em 1 é rede, e o bit que está... Não, ali está em decimal, estou falando em binário. E o bit que está em 0 é host. Tá certo? Então, isso eu defino na máscara. Mas qual é o problema que a gente estava trabalhando aqui? Essas máscaras aqui, elas têm o octeto inteiro, ou ele é rede ou ele é host. Por exemplo, a da classe A está assim, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O da classe A está assim. O da classe B está assim, ó. E o da classe C está assim, ó. Certo? Então, olha só. Primeiro... Oi? Ah, eu tô doido. Foi mal, gente. É isso aqui, ó. Então, olha só. Classe A, classe B, classe C. Então, essas 3 máscaras aqui, olha, são essas daqui, ó. Tá? Só que aqui está em decimal e aqui está em binário. Lembrando que na máscara, tudo que é 1 é rede, tudo que é 0 é host. Certo? Então, assim, qualquer uma das máscaras que eu mostrei para vocês, vocês estão trabalhando com o octeto inteiro em rede ou em host. Então, ó, é o conjunto de 8 bits. O IP é formado por 4 octetos. Primeiro octeto, segundo octeto, terceiro octeto, quarto octeto. Cada octeto desse, quando eu estou falando de rede, ele inteiro ou é rede ou é host. Certo? Só que o que acontece? A nossa nova matéria, ela trabalha com subrede. Então, eu posso quebrar um octeto desse e dizer que parte dele é rede e parte dele é host. Então, eu não trabalho mais com rede. Então, lembra o seguinte, toda vez que a minha máscara
o octeto inteiro é rede ou o octeto inteiro é host, eu estou falando de rede. Quando a minha máscara, ou algum dos octetos, parte dele é rede e parte é host, eu estou falando de subrede. Então, um exemplo de subrede, se eu fizesse assim, ó. Ó. Isso aqui é uma subrede. A partir de agora, eu não sigo mais isso aqui. Não sigo mais. Eu posso pegar, em teoria, por que eu estou falando em teoria? Porque tem máscara que não casa com o IP que você está tentando colocar. Então é por causa disso que é em teoria. Em teoria, eu posso fazer qualquer combinação de máscara para qualquer combinação de IP. Em teoria. O que eu tenho que respeitar? Eu tenho que respeitar esse range, tá vendo? De 10.000 a 10.255.255.255, de 172.16.00 a 172.16.255.255 e de 192.68.00 a 192.68.255.255. Eu tenho que respeitar esses três ranges. Eu tenho que respeitar eles e dentro deles eu posso colocar qualquer máscara. Qualquer máscara. Obviamente, por exemplo, eu não posso colocar uma máscara tipo assim, eu não posso colocar uma máscara /9. Eu não posso colocar uma máscara /9. O que é uma máscara /9? Essa daqui é /9, ó. Essa daqui, ó. Eu coloquei os primeiros 8 bits em 1 e o 9º bit, que é o primeiro bit do segundo octeto, em 1. Então essa é uma máscara /9. Tá certo? Eu não posso colocar, por exemplo, uma máscara /9 com IP da classe C. Por que eu não posso? Não. O IP da máscara /9, a quebra dele vai acontecer no segundo octeto. Tá vendo? E o nosso segundo octeto da classe C, o número 168 é fixo. Então não dá para eu fazer quebra nele. Entenderam o que eu tenho que prestar atenção? Da mesma forma que eu não posso colocar especificamente essa máscara /9 para a classe C. Por que eu não posso colocar? Converte esse número aqui em decimal. Que número que é? Vale 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então, esse número aqui, só essa posição que está em 1. Quanto que esse número? 128. Ó, essa máscara é essa daqui, ó. 255, 128, 00. Porque eu estou convertendo de binário para decimal. Então, é 0 ou 1 não vai fazer diferença nenhuma. Não, o 0 você não conta. Você lembra que quando você vai transformar de binário para decimal, você só soma o valor das posições que estão em 1. Ó, está em 0. Não somo, não somo, não somo, não somo, não somo, não somo. Não... Opa! Esse aqui eu somo. Quanto que vale essa posição? Ó, vale 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Eu só somo a posição que vale 128. Então, esse número todo aqui, que está em binário para decimal, 128. Tá certo? Então, o que acontece? Essa máscara aqui ficou essa máscara aqui, que é igual
a barra 9, a máscara barra 9, ela equivale a essa máscara aqui em decimal. 255.128.00. Certo? Veja que a quebra aconteceu no segundo octeto. Então, em teoria, eu posso quebrar com o IP da classe A. Por quê? Porque o IP da classe A, só o 10 que é fixo. Então, aqui eu posso mudar o número. E em alguns casos, eu posso quebrar com a classe B. Não é esse caso. E daqui a pouco eu vou explicar. Porque a quebra aqui vai dar em 128 e essa quebra aqui é só de 16 a 31, então eu não posso. Então agora eu vou para a matéria do bimestre. O que eu estou fazendo aqui? Olha só, eu estou mostrando aqui o seguinte. Um octeto, tá vendo? Um octeto são 8 bits aqui. Tá certo? Eu estou colocando aqui nessa linha o valor posicional de cada octeto. Ok? Então, olha só, agora eu tenho um ponteiro laser. Então, olha só, eu tenho aqui o meu octeto, até os 8 bits. Aqui eu tenho o valor de cada posição. Ó, o primeiro bit aqui vale 1, o segundo 2, o terceiro 4, 8, 16, 32, 64, 128. E eu tenho aqui a conta que eu faço para chegar o valor desse octeto em decimal, que é o 1 é porque é 2 elevado a 0, 1. O 2 é 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado ao cubo, 8. 2 à quarta, 16. 2 à quinta, 32. 2 à sexta, 64. 2 à sétima, 128. Então, de 0 a 7, eu tenho os 8 bits. É por causa disso que cada posição vale alguma coisa. Certo? Lembrando, a transformação do binário para o decimal acontece da seguinte forma. Eu somo os valores de cada posição em que o bit é 1. Então, se eu pegar esse número todo é isso aqui, ó. Esse número todo é esse cara aqui, ó. Tá vendo? Ó, esse número aqui é esse aqui. Certo? Se eu for transformar esse cara de binário para decimal, vai acontecer isso aqui, ó. O resultado é 128. Por quê? Porque eu estou somando só os valores de onde o bit é 1. Se esse número fosse isso aqui, ó, quanto que vale essa posição? 64. 128. E essa daqui? 64. 128 mais 64. Não é isso aí, não. Ó, 128 mais 64, 192. Então, esse número valeria 192. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando essa máscara aqui, ó, para minha rede. Essa máscara aqui. Tá vendo que o primeiro octeto está com valor 255. Então, ele está todo em 1. Então, significa que esse octeto inteiro é endereço de rede. Esse segundo octeto, 255. Rede, ele inteiro é rede. Por quê? 255 significa que os 8 bits estão setados em 1. O terceiro octeto, todinho em rede. E o quarto octeto? Espera aí. Não. O quarto octeto,
eu estou com 1 bit em 1 e 7 bits em 0. Então, esse quarto octeto, ele é parte rede e parte dele é host. Vai ser a subrede. Então, quando eu tenho algum octeto na máscara que o número dele veja bem, são 3 opções. Quando o número é 255, ele é todo rede. Quando o número é 0, ele é todo host. Quando o número é diferente de 255 ou de 0, né? É diferente de 255 e diferente de 0, significa que esse octeto é rede e host. Beleza? Então, ó, 255 é todo rede. 0 é todo host. Tá vendo? Um é o oposto do outro. E qualquer número que seja diferente de 255 e diferente de 0, ele é rede e host. Então, olha só. O último octeto, ele é 128. É diferente de 255 e diferente de 0. Então, esse octeto é parte rede, parte host. Tá certo? E isso vai gerar uma conta para a gente fazer, para a gente poder calcular a subrede dele. Tá tranquilo? Veja, eu quebrei no último octeto. Então, esse 128 aqui está representando esse número binário aqui. Ou vice-versa, né? Esse número binário aqui está representando esse 128 aqui. Aí, olha só. Olha só o que eu tenho aqui para fazer essa representação. Olha só. O primeiro octeto, ele é todo rede. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. O segundo é todo? Então, o terceiro? O quarto? Rede host. Então, significa... o IP é 192.168.0.0 barra... Não, barra o quê? Olha só. 8 mais 8... mais 8... mais 1... Então, isso aqui é um barra 25. Tá joia? Barra é isso? Faz de novo então. Eu conto a quantidade de uns que tem na máscara. Então, essa máscara, ela tem 32 bits. 25 bits estão em 1. Pode contar, daqui para cá, 25 bits. O restante está em 0. Barra 27. 27 bits está em 1. Quantos bits tem na máscara? O que é 00? É o roxo e coisa... Não, cara, olha só. Não continua sem dar ideia pro Miel. Continua. Não, faça favor. Esse 00 aqui, cara, é o range da classe C, de P da classe C. É aquela tabela lá embaixo. Lembra que eu falei que tudo gira em cima dela? Esse 00 não tem nada a ver. Ele só está me dizendo aqui que ele faz parte do IP da classe C. Ponto final. Então, até agora ele não quer dizer nada. O que a gente vai fazer agora? Eu quero saber, olha só, agora, para explicar para vocês, eu não estou fazendo nenhuma pergunta. Eu quero saber simplesmente todas as informações que eu posso extrair dessa rede aqui que foi passada para mim. Tá certo? Aqui, ó, eu tenho um IP e tenho uma máscara. Eu quero saber o que eu posso fazer com isso aí. Beleza? Tá tranquilo? Então eu vou extrair todas as informações possíveis daqui. Tá beleza? Então, o que são todas as informações? Eu quero saber número de sub-redes que eu posso fazer. Tá? Eu quero saber a quantidade de hosts
por rede que eu posso colocar. E eu quero saber o plano de endereçamento de IPs para esse cara. São todas as informações que eu posso fazer. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer o desenvolvimento todo aqui e depois eu vou mostrando as respostas daqui para vocês. Primeira coisa é o seguinte. Olha só o que eu faço. Prestem atenção que eu vou falar, é como se eu estivesse falando um algoritmo passo a passo, para vocês entenderem. Tá? Não, mas é como. Eu vou falar, olha só, eu vou falar a receita de bolo para que vocês consigam fazer. Um plano de endereçamento de IP tem o seguinte, tem a identificação da rede, tem o endereço de rede, tem o IP inicial, tem o IP final e tem o endereço de broadcast. Tá? São essas informações que a gente vai fazer. Então vamos lá, bem passo a passo. Primeira coisa, eu tenho que me concentrar no octeto que está tendo a quebra. O octeto que está tendo a quebra é o octeto que é rede host. Tá? Então, quando eu falar da quebra da rede, é sempre o octeto que é rede host. Tá? Tranquilo? Se vocês perceberem, não tem como eu meter um 0 aqui, ó. Beleza? Então, o 1 é preenchido da esquerda para a direita. Então, eu não posso ter, por exemplo, um octeto assim, ó. Não posso ter. Se eu tiver 3 1s no octeto, os 3 1s são da esquerda para a direita, um em seguida do outro. A partir do momento que eu tive um 0, dali para lá é tudo 0. Tá beleza? Então, nunca vai ter octeto assim, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Nunca vai ter. Da esquerda para a direita vem todos os 1s primeiro. Quando acabar os 1s, vem só 0. Tá beleza? Então, por exemplo, assim, a subrede é barra 17. Porra, vai vir 17 1s e o resto é tudo 0. Tá? Não tem opção de vir assim, 9 1s, 2 0, depois mais 11 1s. Não tem como. Ok? 1 é preenchido da esquerda para a direita. Ponto final. E eu vou sempre trabalhar com o octeto que está à quebra. Ou seja, o octeto que é rede e host. Ponto final. É por ali que eu começo. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer. Olha só. Um octeto, com um octeto, ou seja, com 8 bits, eu consigo fazer números de 0 a 255, certo? De 0 a 255, de 0 a 255, quantos algarismos eu tenho? 256 números. Porque são os 255 mais o 0. Aí, agora você certo? Agora vai, quando está começando o efeito, está começando a passar. Então agora. Então, veja bem. De 0 a 255, que são os valores que eu posso fazer, eu tenho 256 possibilidades. Toda vez que vocês forem pensar nisso, lembra do vetor. O vetor sempre começa na posição 0, então ele sempre tem uma posição a mais do que a gente vê. Se a gente vê a última posição do vetor, por exemplo, o vetor está na posição 10, significa que ele tem 11 posições.
porque é de 0 a 10, são 11. Eu tenho 256 números. Beleza. Veja bem, quantos bits aqui nesse octeto eu peguei para rede? 1. Veja bem, pensem comigo. Um bit tem quantas possibilidades? Não. Eu só aceitaria essa várias se eu estivesse perguntando para índio. Porque índio é 0, 1, muitos. Né? Ele não conta. São muitas luas, muitos dias, muitos... São duas possibilidades. Ou ele pode valer 0, ou ele pode valer 1. Certo? Então não são muitos. São duas. Cada 1 bit são duas possibilidades. Mas se eu tivesse 2 bits, são quantas possibilidades? Se eu tivesse 3 bits? Não. 8. 8 possibilidades. Então, veja o seguinte, é sempre 2, porque cada bit tem duas possibilidades, elevado ao número de bits. Se eu tenho 1 bit, 2 elevado a 1, duas possibilidades. Se eu tenho 2 bits, 2 elevado a 2, 4 possibilidades. Se eu tenho 3 bits, 2 elevado a 3, 8 possibilidades. Se eu tenho 4 bits, 2 elevado a 4, 16 possibilidades. Por quê? Pensa em 2 bits. Pode ser os valores deles: 00, 01, 10, 11. 4 possibilidades. Sempre a razão vai ser 2 elevado ao número de bits. Certo? Então, o que vai acontecer? 2 elevado a 1. 2 elevado a 1? 2. Então, olha só. Eu tenho 2 elevado a 1 bit que eu peguei para a rede igual a 2. Isso significa para mim que para essa máscara eu consigo subdividir em 2 redes, 2 sub-redes. Então, quantidade de sub-redes, 2. Fácil. Até agora, Se tivesse 2, 1 ali, seriam 4 sub-redes. Certo? Aí, vamos pensar no seguinte. Eu vou fazer sempre... olha só, a minha quebra está no último octeto, certo? Beleza, certo. Esse último octeto, eu tenho 256 possibilidades, certo? Se não tivesse quebra nesse octeto, ele seria todo ou rede ou host, certo? Então, o meu endereço de broadcast seria o último número, certo? Só que agora, com esse octeto, eu estou dizendo que eu consigo fazer 2 sub-redes. Qual é a forma mais justa de dividir? Dividir por 2, certo? Então, o que acontece? Eu tenho 256 possibilidades dividido para 2 redes. Qual que fica o meu teto? 120? Não. 128. Certo? Então, o que eu vou fazer? A minha rede, eu consigo fazer 2 redes. A rede 1 e a rede 2. Qual que é o endereço da rede 1? 192.168.00. Tá certo? Certo? Por quê? Porque é esse que eu dei aqui, ó. Certo? Só que agora eu consigo fazer 2 redes. Então, qual é o endereço da minha segunda rede? 0? Não.
128. Eu não dividi os 256 números por 2 para conseguir fazer duas redes? 128. Então, agora, eu não posso mais trabalhar do jeito que eu trabalhava. Essa rede, essa primeira rede, ela vai ter um final diferente. Por quê? Porque quando chegar no número 128, já é a segunda subrede. Estão entendendo? Então, olha só. Qual é o endereço inicial dessa rede? 192, 168, 0... 0 o quê? Não. O 1 é o primeiro IP. Qual o último IP dessa rede? 192, 168, 0... Não. Não. Olha só. 126. Por quê? Por quê? Porque o próximo endereço é o endereço de broadcast, que é o último da rede. 192, 168, 0, 127. Porque o 128 é o endereço da próxima rede. Aí aquele 2 lá, você vai ter que... Essa segunda rede, qual é o endereço inicial dela? O IP inicial? 192, 168, 0... Não. Não. Qual é a diferença da outra? 129. Gente, olha só. Endereço de rede. O próximo IP é o endereço inicial. Entendeu? Sempre o próximo IP é o inicial. Agora, o IP final, 192, 168, 0, 254. Por quê? 192, 168, 255 é o broadcast. Entenderam? Entenderam a parada? Olha bem. Quando eu faço a quebra, eu determino o endereço de início da próxima rede. Então, eu tinha tudo isso aqui, só que agora eu cortei na metade. Então, o meu endereço de broadcast que era lá embaixo, o meu IP inicial que era lá embaixo, eu tenho que trazer para cá. Vamos fazer mais uma? Então, olha só. Pera aí, ainda está faltando aqui. Olha só. Eu já descobri que eu faço duas subredes, certo? Eu descobri que o salto dessa subrede é a cada 128. Certo? Então, como eu não chego no 256, eu paro no 255, eu só consigo dar um salto. O que é um salto? Eu dividi a rede em 2. Se eu conseguisse dar 2 saltos, eu teria dividido a rede em 4. Se eu conseguisse dar 3 saltos, eu teria dividido a rede em 8. Certo? Mas não consigo. Então, beleza. Agora, eu preciso saber quantos hosts cabe por rede. Quantos hosts cabe por rede? Gente, a fórmula é 2 elevado a n menos 2, que vai ficar assim. 2 elevado a quem? Quem que é o n? O n é a quantidade de bits em 0. Quantos bits tem em 0? 7. Menos 2, que vai ser igual a, olha lá, ó, 2 elevado a 7 vai ser igual a
Quem chuta? 128. Menos 2. Por que 2? Porque eu perdi o endereço de rede e perdi o endereço de broadcast. Então, quantidade de hosts por rede é a quantidade de hosts que vai ter entre o IP inicial e o final. Então, ó, igual 126. Então, cabem nessa rede 126 hosts por rede. Cabe 126 na primeira rede e cabe mais 126 na segunda rede. Tá entendido? Nós vamos fazer um outro agora com esse mesmo princípio para vocês. Isso aí. Olha só. O que eu vou querer agora? Olha só. Vamos fazer junto, só que junto assim, mais vocês, né? Porque hoje eu já estou de saco cheio. Olha só. Essa rede aqui, ela é barra o quê? Não precisa contar. Ó, cada octeto tem 8. 8, 16, 24. Então eu só vou somar esses dois aqui, ó. 26. Né? Então, não precisa apresentar dificuldade. Certo? Então, essa rede é barra 26. Vamos transformar ela para decimal? Eu vou ajudar nos três primeiros. Ó, 255, 255, 255. E agora, qual é o próximo número? Quanto? 192. Por quê? Olha só. Eu posso... Gente, eu faço a leitura daqui para cá para vocês, mas vocês podem fazer a leitura ao contrário, né? Ó, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Então, se eu sei que preenche sempre da esquerda para a direita, eu já posso somar aqui, ó, 128 mais 64, 192. Só isso aí. Essa é a máscara. Então, é essa máscara que vai ficar aqui nessa coluna toda. Bom, agora eu tenho que descobrir quantas sub-redes eu consigo fazer. Certo? Como é que eu faço? Quantos bits tem 1 no octeto que está quebrado? 2. Então, ó, 2 elevado a 2 igual a 4. Então, eu consigo fazer 4 sub-redes, certo? Então, agora, o que eu vou fazer? 256 dividido por 4 vai ser igual a... dá 64. 64 é o meu salto, tá certo? Então, eu já sei que eu faço 4 redes, ó, a rede 1, a 2, a 3, a 4. O salto da rede é 64. Isso significa que a primeira rede é 192, 168, 00. A segunda rede é 192, 168, 64. A segunda é a terceira, né? 192, 168, 128. Ó, a última rede, 192, 168, 192. 128 mais 64. Eu não estou pulando 64 e 64. Olha lá. 0, 64, 128, 192. Eu não posso chegar a 256, porque com o que eu vou caminhar para frente de host? Não tenho. Aí agora eu tenho que lembrar o seguinte, regra para entrar na minha cabeça e nunca mais sair. IP inicial é o IP da rede mais 1. Então, olha lá, IP inicial 192, 168, 01. O próximo, IP inicial
192, 168, 65, porra. É mais um, caramba. Não é um, não, é mais um. Olha lá. Olha. Ó, viu? 192, 168, 0, 129. O próximo. Agora vamos aprender o próximo. O próximo é o seguinte. Já vou lá no endereço de broadcast. Veja bem. Pelo amor de Deus. É fácil também. O endereço de broadcast é o endereço da rede seguinte menos 1. É o contrário. Esse endereço de broadcast aqui, 192, 168, 0, 63. Esse outro endereço de broadcast aqui, ó. Ó, 192, 127. Agora o outro. 192, 0, 191. E o último? Pô, aí sim, né? O último é 192, 168, 0, 255. É. O último é o 255. Porque a próxima rede, se eu somasse 192 mais 64, daria 256. Só que esse número não existe. Então, lembra, 256 menos 1, 255. A lógica é a mesma. Tá certo? Agora, vamos pensar no seguinte, pelo amor de Deus. O IP final é o broadcast menos 1. Ó. Ó. 192, 168, 0, 62. Puta que pariu. Não tem como errar. Agora aqui, ó. 192, 168, 0, 126. Pô, cara, olha só. O próximo, 192, 168, 0. O próximo. Não. Oi? 254, isso aí. Aí, quantos hosts por rede eu consigo fazer? Gente, olha só. Veja bem, não é difícil. Quantos bits tem uma máscara inteira? 32. Essa máscara é barra? 32 menos 26? 6. Certo? Então, eu tenho aqui o seguinte. 2 elevado a 6 menos 2, eu consigo colocar 62 hosts por rede. Entendeu? Para eu saber, é 2 elevado. Olha só, eu posso fazer o seguinte, ó. 2, para eu saber quantos hosts por rede, elevado a vou colocar aqui, ó, máscara, espera aí, ó, 32 menos máscara, ó,
menos 2. Olha lá. Vamos colocar aqui, ó. 2 elevado a 32 menos a máscara. Nossa máscara não é barra de 26? Então, 26 menos 2. Aí vou resolver primeiro do parêntese, né? Então, eu já vou tirar o parêntese aqui, ó. 2 elevado a 32 menos 26, 6. Menos 2. Então, ó, 2 elevado a 6, 64, menos 2, 62. Tá vendo? Só isso, cara. Cara, isso aqui que a gente está vendo é a matéria do bimestre inteira. Inteira. Agora você passa no iníciozinho. Assim tá bom. Beleza? Tá tranquilo? Agora, veja bem. Mais ou menos, né? Não, nós vamos fazer. Agora eu vou mudar um pouquinho o negócio. Não, vai continuar a mesma ideia. Mesma ideia. Olha só. A gente estava aqui fazendo esse 1 aqui, certo? Mas nós estávamos quebrando no último octeto. Certo? E se eu... Ó, olha lá, o 2, quando a gente pegou 2. Tá vendo? Olha lá. Deu uma máscara 255, 255, 255, 92. Ó, tudo que a gente fez preenchido, ó. 0, 64, 128, 92, as máscaras todinhas. Tá vendo? Tudo igualzinho a gente fez. Tranquilo? Agora, olha lá, se eu mudar para 3. Se eu mudar para 3. Ó, 2 ao cubo, 8. Eu faço 8 sub-redes. 256 dividido por 8, eu vou pegar aquela mesma história. 256 dividido por 2, 128. Dividido por 2, 64. Dividido por 2, 32. Tá vendo? Dividir por 2, 3 vezes. Olha lá, a minha rede pula a cada 32. Dá 8 redes pulando a cada 32. Aquela mesma história, ó. Endereço de rede, o próximo é o IP inicial. O próximo endereço de rede, menos 1, broadcast, menos 1, IP final. Todos eles seguindo a mesma ideia. Agora, olha bem, olha bem. Eu voltei aqui no 128, porém eu estou quebrando no terceiro octeto. Então vamos fazer essa, junto, tá? Antes eu só estava quebrando no último octeto. Beleza? Agora eu estou quebrando no terceiro octeto. Essa máscara vai ser barra 17. Então, olha lá, vou fazer aqui, ó. Nós vamos fazer a mesma coisa. Olha lá. A gente está fazendo a quebra assim agora. Está vendo que o último octeto é todo host, é 0. Tudo host. E a quebra está no terceiro octeto. Beleza? Ok. Então a nossa máscara é barra, ó, 8, 16, 17. Então a nossa máscara é barra 17. Tranquilo? Bom, quantos bits eu pego para a rede na quebra? 1. Não, eu queria saber da onde surgiram 15. Mas tudo bem. Eu estou pegando 1. Lembra, 1 é rede. Então, ó, eu estou quebrando 1. Então, significa que 2 elevado a 1 igual a 2. Então, eu consigo fazer quantas sub-redes? 2. Então, olha lá. Eu já vou fazer isso aqui, ó.
eu já consigo fazer duas sub-redes, ó, uma, duas. Eu já sei também que a minha primeira sub-rede é o 92.168.00, tá? Agora vamos lá. Se eu consigo fazer duas sub-redes, eu vou fazer o seguinte, ó, 256 dividido por 2 é igual a 128. Então, a minha próxima rede começa em 128. Porém, ela começa em 128 em qual octeto? No terceiro. Então, a minha próxima rede é o 92.168.128.0. Tá vendo? Por quê? Porque minha quebra foi no terceiro octeto. Tranquilo? Bom, agora eu continuo com a mesma regra. 192.168.01. E aqui, 192.168. Opa, caramba. Oi? É zero, porque aqui é zero, ó. 0,1. Aqui é 192.168. Não. 128. Qual o número que vem agora? 1. Tá beleza? Porque, ó, lembra? É o meu endereço de rede mais 1. Então, olha lá. Beleza. O meu broadcast, endereço de broadcast, é o quê? É a minha rede menos 1. Então, olha só. 192.168.127. Não. Não. Gente, olha só. Presta atenção aqui, ó. Olha só. Olha como é que vocês fazem a conta. 100 Olha só. 100 menos 1. Qual é a resposta? Por quê? Porque 100 menos 1 é 99. Gente, olha só. Lembra, pelo amor de Deus, lembra da tia lá da quarta série? Aquela mulher sofreu para vocês aprenderem a porcaria da conta. Olha só. O que a tia falava? 1 menos 0? Não posso. Então, puta que eu pariu, lembrou. Eu pego emprestado. E esse 0 aqui, esse 0 fica valendo 10. Então, ó, e aí esse cara aqui ficou valendo 9. Mano, ele pega do outro vira 0, vira 10. Aí esse cara virou 10. 1 menos 10, 9. Aí, o que vai acontecer? Beleza. Só que esse 1 emprestado, eu tenho que debitar ele agora aqui. Vai acontecer a mesma coisa. 1 menos 0, não dá. Então, eu pego o 1 emprestado aqui. Então, esse cara aqui vai virar 10 de novo. Aqui, ó. Então, ó, fica esse 1 que eu peguei emprestado menos o 10, vai ficar 9. Aí, o empréstimo passa para o cara do lado. Que é 1 do empréstimo menos 1, 0. Então,
ficou 99. Não era assim que a tia ensinava? Hein? Não era assim que a tia ensinava? Era. Vamos voltar lá para o IP. Ó, a próxima rede é o 92. Gente, vamos lá. Vocês estão rindo, mas vai chegar um momento que eu vou meter o ferro em vocês. Aí quem vai rir vai ser eu. Eu estou querendo evitar esse momento. Vamos lá. O endereço de rede da segunda rede não é esse aqui? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar menos 1 desse cara. Certo? Menos 1. Vamos partir do mesmo pressuposto. Eu posso tirar 1 de 0? Não. O que ele vai fazer? Ele vai tirar 1 desse cara aqui e vai passar para cá. Não vai dar 10. Ele vira 255. Por quê? Por que ele vira 255? A nossa base aqui não é 255? Aqui vira 10 porque a gente está fazendo conta na base decimal. Se fosse na base octal, virava 8. Se fosse na base decimal, caía para 1 ou para 0. Não é? Então, aqui, o nosso maior número não é a cada 255 sobe uma casa aqui? É ou não é? E esse cara, a cada 255 não sobe um número aqui? Então, quando eu tiro 1 de 0, esse cara cai para 127 e esse outro sobe para 255, porra. Então, como é que fica? Ó, 192, 168, 127.255. É a mesma ideia. É a mesma ideia da continha lá da tia da quarta série. É a mesma coisa. Certo? Pensa no seguinte, tá difícil entender que é menos 1? Pensa o seguinte, se eu estivesse fazendo em ordem crescente, vamos mudar o raciocínio. Se eu estivesse fazendo em ordem crescente, e eu tenho que preencher todos os IPs, na hora que eu chegasse assim, ó, 192, ó, eu vou começar assim, ó, 192, 168, 0, 0. Qual o próximo IP? 192, 168, 0, 1. Aí, quando eu chegar lá, ó, vou ter reticências, quando eu chegar lá, 192, 168, 0, 255. Qual que é o próximo IP? 192, 168, 1, 0. Não foi assim que ó, chegou a 255, vai 1? Não é a mesma merda? 255 vai 1. Não é assim que a gente faz a conta? De somar? Então, subtrair ao contrário. Então, quando eu chegar aqui, ó, reticências de novo, porque eu vou pular uma porrada. Quando eu chegar aqui, ó, 192, 168, 127, 255. Qual que é o próximo IP? 192, 128.0. Então, se eu fizer esse cara menos 1, tem que dar esse cara aqui, ó. É o IP anterior. Agora faz sentido. É porque não é a última casa que mexe agora. Não, você está mexendo na última casa, ó. Chegou a 255, vai 1. Não, não mexia. Ah, tá. É porque antes a gente, por causa disso que eu mudei. Antes a gente estava quebrando no último octeto. Agora é antes. Tá certo? Então, olha lá. 127, 255. E agora, qual que é o outro endereço de broadcast? Ó, 192, 168. Quanto? 250 e... Não. 5.0.
Não. 255. Aí, tira 1 do 256. Mas não existe 256 zero. É. Então agora, qual que é o IP final da primeira rede? 192, 168, 127, 127. Não vamos dar ideia também não. 254. Não vamos dar ideia também não. Vamos fingir que a gente acredita. Aí, ó, Aí agora, ó. 192, 168. Porra nenhuma. 255, ponto. Agora vamos lá. Vou apagar isso aqui, que isso aqui foi só para mostrar para vocês. Isso aqui também. Agora. O que foi? Agora, vamos lá. Quantos hosts cabe por rede? Gente, quantos hosts cabe por rede? 2 elevado a 17. 32 menos 17. 15. Achamos 15 que ele achou aquela hora. Onde era? Achamos. Os 15 é agora. Agora que era a hora de você falar 15. Falou adiantado. Menos 2, que vai ser igual a cada uma dessas duas redes vai caber a bagatela de 2 elevado a 15 menos 2. Muito bem. 32.766 roxos. Ó. Beleza? Agora, vamos pensar o seguinte. Vai ter casos que não vai dar certo. Vamos fazer um caso aqui que não vai dar certo. Não vai dar certo. Olha só. E esses casos que não vai dar certo, cai muito em prova para embolar a cabeça de vocês. Que o meu objetivo não é que vocês, tipo assim, que eu dê um negócio perfeito e vocês acertem. Não. Porque o negócio não dá, é por causa disso que não é meu objetivo, eu não vou dar. O meu objetivo é eu passar uma coisa para vocês e vocês saberem a diferença do que está certo e do que está errado e saber se virar com aquela informação que você tem. Olha só. Vamos lá. Faz esse aí para mim. Vocês vão falando e eu vou escrevendo aqui. Não dá pra fazer, não. Por que não dá para fazer? Tá, mas eu quero a explicação. Olha só, eu quero a explicação. Por que não dá para fazer? E a explicação, gente, olha só, em prova, eu vou passar coisas assim. E o fato de você não responder a questão está errado. Eu quero saber o porquê que não dá. Tá, você quer fazer em binário? Então vamos lá. Binário. Binário é fácil, eu posso quebrar o galho de vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está lá o binário. Bom, número de rede. Já é fácil. Quantas redes eu poderia fazer se tivesse certo? Quantas redes? Meu Deus! Rede não é 1,
É. Quantas redes eu posso fazer? Ah, não, ele somar tudo. Ô, gente, se for para sortear um número, eu vou jogar na Mega Sena, maluco. É melhor do que ficar vendo vocês chutando o número para lá e para cá. E no final das contas não vale a porra nenhuma. Olha lá, lembra de como foi feito cada um. Duas. Foi chute, eu sei que foi. Ele falou uns 20 números antes. Olha só. Ó, eu peguei no octeto da quebra, eu só peguei um bit para rede. Então, significa que 2 elevado a 1 bit para rede é igual a 2. Então, eu só faço duas sub-redes. Beleza. Então, eu tenho aqui a rede 1 e a rede 2. O endereço da rede 1, eu já tenho que acompanhar lá do enunciado, lá 172.16.00. E o endereço da rede 2, qual seria? Ô, gente, eu estou descobrindo o que acontece. Quando eu estou fazendo, vocês vão respondendo, tá tudo dando certo. Aí vocês têm a sensação de que está sabendo a matéria. Aí você olha e fala assim, vou estudar porra nenhuma. Ou eu acompanhando o professor. Essa é falsa. Essa sensação é falsa. Essa sensação é falsa igual nota de R$3. Gente, olha lá. Lembra, eu tenho... Não são duas redes, sub-redes que eu faço? 256 dividido por 2 vai ser igual a 128. Aí significa que a minha segunda rede, olha só, significa que a minha segunda rede começaria em 128, certo? Certo? Agora eu quero que vocês me respondam, por que não vai dar certo isso aí? Porque só pode ter o 16 só pode ter 31. mesmo. Tá vendo? Então, a quebra que aconteceu, ela não é possível de ser feita. Porque a segunda rede, ela teria que ser 172.128.00. E a classe B, o range é de 172.16.00 a 172.31.00. Então, não dá para fazer com essa quebra. Professor, Oi. aquela do 1 a 2 só pode 1 a 2, 168 só pode a partir daí quebrar. Eu só posso quebrar terceiro e quarto octeto para a classe C. E a classe A pode, não pode? A classe A eu posso quebrar segundo, terceiro e quarto. A classe B eu posso quebrar segundo, terceiro e quarto. Só que o segundo tem restrição. Algumas quebras eu posso fazer, outras não. Por exemplo, vamos pegar o seguinte. Eu quero fazer essa quebra aqui, olha. Vou fazer aqui, ó, para vocês. Beleza. Vamos resolver essa daqui. Então, esse cara aqui já sai porque ele está errado. Vamos lá. Que número que vai dar essa máscara aqui, ó? Ó, 255 ponto. Quanto que vai dar? Olha lá. Eu já tenho que fazer o seguinte, ó. Eu já venho somando cada um, ó. 128 mais, ó, 64 mais 4 e 2, mais 4 mais 2,
254. Tá certo? Então, olha lá, a máscara vai ficar 255, 254, 00. Beleza? Então, vamos pegar aqui, olha só. Quantos bits tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sim, só uma pergunta. Se você, nesse que você está botando aí, no final do penúltimo, se você botar no penúltimo octeto aí 0, vai virar 253? Não, vai virar 252. É menos 2. Olha só, eu tenho 7 bits em 1. Beleza? Gente, prestem bem atenção. Olha só. Se não fizer a máscara em binário, vai se enrolar para resolver a questão. E lembra, cara, eu estou fazendo o passo a passo. Se você não tiver por hábito fazer esse passo a passo, você vai responder todas as perguntas que eu fizer errado. Todas. Todas. Vai ser igual a primeira prova, É. vai ter nem noção do que tá A primeira respondendo. coisa que vê se Tá ligado? caiu uma questão dessa ia fazer mais. Sim. Primeira coisa, você tem que definir a máscara para ver se é possível, para extrair todas as informações que você vai precisar. Se você não souber fazer isso, cara, você está no osso. Não vai dar para fazer. Sim. Se a segunda casa fosse uma terceira, seria 255, 255, 254? Sim. Então, olha lá, eu tenho 7 bits em 1. Então, o que vai fazer é 2 elevado a 7. Cara, 2 elevado a 7 é 128. Então, significa que, em teoria, eu poderia fazer 128 sub-redes. Certo? Então, qual é o salto dessa sub-rede? Olha, 256 dividido por 128. O salto é 2. A cada 2 eu mudo de sub-rede. Estão entendendo? Beleza, a cada 2 eu mudo de sub-rede. Então, quantas sub-redes eu consigo fazer? Quantas sub-redes eu consigo fazer? Gente, olha só. Em teoria, eu não estou calculando aqui, ó, que eu, com 7 octetos em 1, eu consigo fazer 128 sub-redes? Em teoria, então, a resposta seria? Seria 128. Mas eu falei em teoria, mas não é. Não, não é. Só que o range da classe B é de 16 a 31. Então, olha só, eu vou ter a 172 1800. Tá vendo? Eu só vou conseguir fazer 8 sub-redes. Porque a nota vai ser 32 e vai ultrapassar. Vai ultrapassar o range. Então, olha só. Tabela, se tu souber aquela porra, Se não souber aquela tabela, já era. Entendeu? Então, vocês têm que analisar a máscara, a classe de IP que eu estou passando, o octeto que é a quebra. Se essa quebra fosse no terceiro octeto, 128 sub-redes. Beleza. Beleza? Então, se a quebra fosse no terceiro octeto, 128 sub-redes. Só que como a gente está com o IP da classe B e a quebra é no segundo octeto,
eu só tenho o range de 16 a 31 para trabalhar. Que ela permite. Então, eu só consigo fazer 8 subredes. São esses detalhes que eu vou elaborar perguntas na prova em cima desses detalhes. E é por causa disso que, se você não souber fazer as contas com certeza, não é ficar chutando. Vocês vão errar. Entendeu a parada? Então, ó. A mulher perder as clássicas, né? A clássica mundial. Bater naquela tabela de... Entendeu o esquema Não pode. Para essa máscara, não posso. Entendeu os esquemas de tipo binário, né? Transformar em binário. Não, mas aquilo é mais fácil de binário, sabe? Você tem que Não, não é fácil, lá em cima lá, mano. Integrado aqui dentro. Aí, olha só. Vamos fazer um a um. Ó, vamos fazer um a um. A primeira aqui, ó. O IP inicial, 172, 1601. O IP final, 172. 16. Não, aqui 16. 17. É mesmo segundo agora. 17. 254. Ei, caramba. Aí, 172. Entenderam? Galera, olha só. A matéria todinha do segundo bimestre é saber isso aqui. É lógico que, olha só, vamos lá, vamos continuar, que ainda tem alguma coisinha. Quantos hosts por rede? Espera, não vamos chutar. Ó, 2 elevado a... Não. Não, estou falando de hosts por rede. — 32 menos 15. Gente, não é uma derivada, não. É 17, isso. Ó, 17 igual menos 2. Cabe 131.070. Ó, 131.070 hosts por rede. Número de redes, nesse caso, 8. 2 elevado a n menos 2. Não, o n é o número de bits em zero. Dois elevado a 17 menos 2, 131.070. Por exemplo, uma pergunta de... vamos lá. Uma pergunta de prova. Quem acha que é a C? Muito bem. Vamos lá. De cara. Quem respondeu C? Se fudeu. Porque a C não dá nem para fazer. Mano, na moral, confiei na C. A C não dá nem para fazer. Porque a C, a quebra está em qual octeto?
Olha, não, no segundo octeto. Ó, até 8, a quebra está no primeiro octeto. De 9 a 16 está no segundo. De 17 a 24 está no terceiro. De 24 para cima está no quarto. Então, olha lá, 13, a quebra está no segundo octeto. Então, ó, esse octeto está fixo. Então eu não posso quebrar. Então essa daqui, ó, não dá. Aí, quem falou a B? B, Natália. Olha só, o primeiro octeto termina em 8. Então, ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Significa que eu peguei 5 bits do segundo octeto. Certo? 2 elevado a 5, ó, 2, 4, 8, 16, 32. Então eu faço 32 redes. 256 dividido por 32. Olha só. 256 dividido por 32 dá 8. Então, o meu salto é de 8 em 8. Certo? Então, teoricamente, eu consigo fazer 2 redes. Porque a rede 16 e depois a rede 24. Certo? 172, 16, pula 8, 172, 24. Se fosse 172, 0. 172, 8, 172, 16, 172, 24. Então eu consigo fazer a rede 172, 16 e 172, 24. Certo? Então, eu estou perguntando aqui, olha, consigo obter o maior número de hosts por rede. Certo? Então eu não quero saber a quantidade de rede, eu quero hosts por rede. Então, nas 2 redes que esse cara aqui faz, eu consigo ter o seguinte, olha, 32 bits menos 13 que eu usei para a rede, eu tenho 19 bits para host. 2 elevado a 19 menos 2. Então, nessa rede aqui, eu faço 524.286 hosts por rede. E nessa daqui, quantos que eu faço? Gente, olha só. O que determina a quantidade de host por rede? Quantidade de 0 na máscara, não é? A quantidade de 0 na... Veja bem, essa máscara para esse IP não é possível, certo? Essa máscara para esse IP é possível? Sim. Essa máscara para esse IP é possível? Sim. Qual é a diferença da quantidade de zeros nessas 2 máscaras? Qual é a quantidade? Qual é a diferença de zeros? Oi? Gente, essa máscara não é 13? Sim. E essa máscara quanto que é? 13. Quantos zeros tem nessa máscara? 2. Não. Gente, são 32 bits, eu tirei 13. Para a rede, quantos zeros tem nessa máscara? Gente do céu, meu Deus! Gente, são 32 bits. 13 estão em 1. Quantos estão em 0? Se a minha máscara é /13, significa que na máscara inteira, 13 bits você tem em 1. Quantos bits ficaram em 0? 19. Ficou 19 para essa máscara aqui, não ficou? E para essa, quantos ficaram? É a mesma, meu Deus, até que enfim. Vamos voltar a dar ideia para o Nelke. É a mesma. Aqui também cabe
54.286 hosts por rede. A única diferença é que essa rede aqui, eu consigo fazer mais redes. Eu vou dizer 93. Essa daqui eu só consigo fazer, nesse caso, eu só consigo fazer 2 sub-redes. Aqui eu consigo fazer 128 sub-redes. Mas a quantidade de hosts em cada rede é a mesma. 524.286. A e B tem o certo é você pegar e responder. Não, o certo é, o que eu vou dar certo na questão é você não marcar nenhuma e responder para mim assim, ó, a A e a B consegue colocar a mesma quantidade de hosts por rede, embora a A eu consiga colocar 128 sub-redes e a B eu só consigo colocar 2 sub-redes. Isso que é a resposta certa.